Velho Nerd na área em 2024, o Homem-Morcego, o Cruzado Encapuzado, Batman, completa 85 anos de existência. E se você pensa que já viu de tudo, já leu de tudo, já assistiu, já ouviu, enfim, já conhece o Batman de cabo a rabo ou de capa às orelhinhas pontudas, eis que eu tenho um quadrinho aqui que provavelmente você não conhece. E se você conhece, talvez você concorde ou não comigo com relação à profundidade dessa HQ. Mesmo com o número de páginas curto, uma jornada não tão longa que você vai fazer quando você pega esse quadrinho, mas ele te deixa marcas, exatamente porque mostra um lado obscuro, underground do morcegão. Eu tô falando de Crepúsculo do Morcego, lançado aqui no Brasil pela editora Monstra no ano de 2022 e que eu recebi das mãos do Gui, lá da editora Monstra, quando eu estive no final do ano passado em São Paulo. Um quadrinho que me pegou muito. Eu mostrei para o meu amigo Alan Fernandes, aqui de Belém, quando ele se deparou com essa HQ, ele ficou extremamente interessado em adquirir esse material. Mas por que esse quadrinho é tão fantástico, é tão incrível, é tão diferente, abordando as temáticas do Homem-Morcego? É o que eu vou te contar a partir de agora. Roda a vinheta. Primeiro, gente, antes de falar sobre Crepúsculo do Morcego, na realidade temos duas HQs num único pacote aqui. Eu te peço, se você está chegando agora aqui ao nosso Velho Verso, te inscreve no canal do Velho Nerd, comenta aqui embaixo o que você já leu do Homem-Morcego ou de outros super-heróis, o que você anda lendo, compartilha comigo aqui embaixo. Além de quadrinhos, volta e meia eu trago por aqui também alguns assuntos relacionados ao universo das séries, dos filmes, dos games, mas o assunto principal por aqui são as histórias em quadrinhos. Volta e meia tem live por aqui também, então ativa o sininho para que você seja notificado sempre que conteúdos novos forem lançados aqui no canal do Velho Nerd. Comenta aqui embaixo, eu já pedi, curte o vídeo e compartilha com a galera a boa nova das HQs. É sempre bom interagir com vocês aí do outro lado. Primeiro vamos falar do acabamento desse quadrinho, que tem pouco mais de 40 páginas. Veio com esse marcador aqui do Crepúsculo do Morcego, e esse marcador traz um momento, tá aqui, tava de cabeça para baixo, bem emblemático. Tá aqui então os dois cupcakes que representam um momento bem emblemático dessa HQ. Lá no finalzinho da história vocês vão entender o porquê de ser tão interessante assim essa dupla de cupcakes, esses dois cupcakes bonitinhos aqui, mas que tem aí um pano de fundo bem tenebroso, macabro, que mexe com a psique do Homem-Morcego. Primeiro vamos falar do Josh Simmons, que eu recentemente, assistindo a um vídeo da editora Monstra, conheci um pouco mais sobre ele. Ele que publica quadrinhos pela Fantagraphics. Esse não é o primeiro quadrinho que eu li do Josh Simmons. Já li outro quadrinho da Monstra, o Profanação Ecumênica, que tem material do Josh Simmons, material pesado, é preciso dizer aqui que é um quadrinho para maiores de 18 anos. E se você, com relação ao universo do Homem-Morcego, acha que vai encontrar uma história bonitinha, ledo engano. Esse é um quadrinho para mais de 18 anos ou para aquele adolescente que já está chegando na fase adulta. E se você tem alguns gatilhos com escatologia, com tortura, não leia esse quadrinho. Já fica aqui o aviso. Agora, se você já conhece o universo dos quadrinhos há algum tempo, tá lendo já tem um tempão e quer algo diferente que fuja ao senso comum,
pegue essa HQ, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E é o seguinte, galera, no primeiro momento, na primeira parte dessa história, o Josh Simmons, ele trabalha sozinho, é um trabalho solo, desenha, ele cria toda a estrutura do que seria esse Batman vivendo nesse universo de Gotham City distópico, um pouco diferente do que estamos acostumados a ver nos quadrinhos de homínio, os quadrinhos tradicionais de super-heróis. Aí no Crepúsculo do Morcego ele se junta ao Patrick Keck, e aí se juntando com ele a história fica mais encorpada, ele se preocupa 100% com o roteiro, o Patrick Keck ele faz a arte acontecer bem ao próprio estilo do Josh Simmons e o trabalho é incrível. Incrível mesmo. Sobre o trabalho do Josh Simmons aqui, olha só essa arte, essa caricatura feita, eu vou aproximar um pouco mais por causa da luz, mas tá aqui. O Homem-Morcego se vendo aí com uma tripla personalidade, digamos assim. Algo que me chama a atenção quando eu abro essa HQ é esse símbolo do Batman que parece uma calcinha. Foi isso que eu achei quando eu me deparei com esse símbolo aqui. E temos logo no início da HQ uma introdução bem interessante do Lucas Carpinelli, ele que é mestre em filosofia pela USP, escritor e tradutor, e ele traz aqui uma análise sobre esse Batman do Simmons e o grande questionamento do primeiro momento que a gente vai ter na HQ, porque são duas HQs. O Crepúsculo do Morcego é o segundo volume, lançado em 2017. O primeiro volume é A Marca do Morcego, é a primeira história que temos aqui numa Gotham City bem diferente do que costumamos ver em muitos quadrinhos, seja da Era de Prata, da Era Moderna dos super-heróis, da Era de Ouro. A gente não tem um Batman tão realista. E ele entra logo de cara aqui num confronto com a Mulher Gato, dando aquela cara torta no Homem-Morcego, falando que ele era um cara admirável para ela, mas que ela já desencanou. E ela explica o porquê desse momento em que ela startou, ou o momento em que ela caiu na real e aí deixa o Batman pra lá como algo que ela admirava. E o Batman, cara, ele encontra uma figura aqui num beco e o que ele faz com essa figura, o Batman extremamente desiludido com os conceitos que ele pretendia aplicar para curar Gotham City, ele encontra uma pessoa em situação de rua aqui na HQ e comete uma verdadeira atrocidade contra ela. E o Batman, depois de cometer essa atrocidade, ele vai ali pro topo de um prédio e começa a marcar nas paredes cada uma dessas pessoas que ele acha que marcou e conseguiu curar essas pessoas. O que de nenhuma forma é verdade. E a gente tem brevemente isso sendo contado nos quadros seguintes. Essa é a primeira história. Depois a gente já mergulha no Crepúsculo do Morcego. E a gente vai ter o Batman bem Frank Miller aqui. O Batman já maduro, barbudo. Também uma Gotham City extremamente distópica, porque já não existem pessoas vivas nessa Gotham City. E lendo o quadrinho você vai entender por quê. A gente tem aqui um Batmóvel que parece uma fusão. Olha só, esse Batmóvel lembra muito o do filme Batman Forever. E a frente parece uma picape aí, arrumada de qualquer jeito para ser transformada num Batmóvel. A gente vai ter o momento em que o Batman confronta o Coringa. Eu acho que a figura do Coringa ela tá bem interessante aqui. Essa cara de lunático do Coringa acaba que nunca muda em todo o quadrinho. A gente vai ter o Coringa realmente lunático, só que em algum momento, devido os dois serem os únicos sobreviventes,
em Gotham City, depois de uma hecatombe nuclear, em algum momento ocorre a aproximação do morcegão com o Joker, o Coringa. E aí, galera, parece que as coisas se invertem. O mocinho passa a ser o Coringa e o vilão passa a ser o Batman. Ou será que de alguma forma, e essa seja a crítica que o Simmons quer passar aqui, será que o Batman não tem um quê de vilão desde o princípio, desde que a gente conhece o Batman? Esse é um questionamento antigo na gibisfera e a gente vai ter a catarse desse Batman vilanesco. Tem um momento aqui em que ele arranca o dedo do Coringa e ele fica insistindo, tanto na primeira quanto na segunda edição, que ele não mata, que ele é um herói que não mata ninguém. Mas será que as atitudes indiretas do Batman não acabam resultando na morte de muita gente? Fica aí o questionamento. Só que, gente, tem um momento aqui que, sinceramente, eu não vou nem mostrar aqui para vocês, mas que é de uma escatologia que embrulha o estômago. Para quem entra nessa HQ, começa a folhear de forma despretensiosa, achando que é só uma sátira cotidiana, é preciso alertar que o Simmons, ele vai assim com o dedo bem profundamente na ferida e ele usa de elementos um pouco mais orgânicos aqui para mostrar pra gente o discurso dele. É pesado, mas se você desconstrói um pouco essa ideia de que a escatologia está aqui de forma gratuita e passa a entender a mensagem passada pelo autor, aí fica tudo bem. Então é por isso que eu digo, é um quadrinho para quem já está aí há um tempo lendo HQs, para pessoas um pouco mais maduras no universo da nona arte. Tem um momento bem legal que o Batman também, aqui já no Crepúsculo do Morcego, ele diz que ele é o gozador, ele é o piadista, e ele entra numa paranoia gigantesca depois que ele descobre, mais uma vez, que o Coringa armou alguma coisa para ele. O Batman se mostra extremamente inescrupuloso aqui no final da HQ. É por isso que eu digo, é uma sátira, é um olhar diferente sobre o Homem-Morcego, nada que a gente já não tenha visto de forma um pouco mais leve em outras HQs, mas aqui é extremo o que acontece. Não tenho como não admirar, não achar linda uma arte como essa, apesar de toda a mensagem pesada do Josh Simmons, ele tem aqui um carinho muito grande ao retratar cenas em preto e branco, como o Batman já cansado, já esgotado de uma Gotham City que se exauriu, esse Batman cansado em frente ao carro dele, completamente uma montagem aí, parece uma viatura de polícia com o carro de Batman Forever, o Batmóvel de Batman Forever e os prédios lá ao fundo. Gostei muito, muito mesmo de O Crepúsculo do Morcego. E nesse 2024, onde a gente tem aí o Batman completando 85 anos, ler um material como esse faz a gente abrir os olhos para questões que são colocadas nas HQs do Batman desde o princípio, mas que passam batido para a maioria das pessoas. Indico muito e tô deixando aqui na descrição do vídeo o site da Loja Monstra, esse quadrinho, outros quadrinhos do Josh Simmons, tem quadrinho nacional a rodo, a editora Monstra tá arrebentando a boca do balão e ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, eu vou trazer análises de outros materiais que eu tenho da editora Monstra aqui para vocês. Crepúsculo do Morcego embrulha o estômago, mas te faz abrir a mente para um outro olhar acerca desse morcegão que é querido por muitos, por mim também, mas a gente precisa muitas vezes desses choques de realidade para poder entender a nona arte de outra forma também. Até a próxima, galera! Fui!